Quanto vale a sua honestidade? 100? 1 milhão? Um cargo? Um favor? Ou você diria que não tem dinheiro nenhum que compre os seus princípios? Bem-vindos ao Quebrando o Sistema. Agora pense em uma coisa. Se você condena um político por vender seus interesses, mas aceita fazer exatamente a mesma coisa quando é você quem recebe o benefício, será que você é mesmo realmente contra a corrupção? Hoje eu quero falar sobre corrupção, mas não apenas da corrupção dos políticos. Eu quero falar de algo muito mais desconfortável, da corrupção que a gente condena nos outros, mas aceita quando nos beneficia. E para entender isso, precisamos voltar muito antes da política moderna. E afinal, o que é corrupção? Quando a gente ouve a palavra corrupção, normalmente a gente pensa em um político roubando dinheiro público. Mas o conceito é mais amplo. A corrupção envolve abuso de uma posição de poder ou confiança para obter uma vantagem indevida. A ONU, inclusive, ressalta que não existe uma única definição universal de corrupção, porque o fenômeno assume diferentes formas. Pode envolver suborno, tráfico de influência, favorecimento indevido. Então, corrupção não é simplesmente roubar dinheiro. Às vezes, o dinheiro nem aparece diretamente. Pode existir uma troca de favores, pode existir influência, pode existir promessa, pode existir um benefício pessoal em troca de uma decisão que deveria atender a um interesse público. E é aqui que a história começa a ficar interessante. A corrupção é antiga. Se você acha que a corrupção é uma invenção da política moderna, pense novamente. À medida que os seres humanos passaram a viver em sociedades organizadas, surgiram o poder, a propriedade, a autoridade, o comércio e hierarquias. E onde existe poder, existe também a possibilidade de tentar usar esse poder em benefício próprio. Governos antigos já tinham regras para tentar impedir subornos e abusos de autoridade, ou seja, a tecnologia mudou, os governos mudaram, as moedas mudaram, o sistema político mudou, mas existe algo que permaneceu: a possibilidade de trocar princípios por vantagens. Judas e as 30 moedas. Existe uma história conhecida por bilhões de pessoas que representa perfeitamente essa ideia. Judas Iscariotes. Segundo o Evangelho de Mateus, Judas procurou os líderes religiosos e perguntou quanto receberia para entregar Jesus. E a resposta foi 30 moedas de prata. E ele passou então a procurar oportunidades para entregá-lo. Agora pense, eu não estou dizendo que a traição de Judas seja literalmente um caso de corrupção no sentido jurídico moderno. Não é essa a questão. A questão é a lógica por trás da história. O quanto vale aquilo que você diz defender? Judas tinha uma relação próxima com Jesus, mas naquele episódio, uma recompensa foi o suficiente para fazê-lo entregar alguém que estava ao seu lado. E essa lógica atravessa os séculos. Só mudamos as moedas. E as moedas de prata mudaram. Hoje, ninguém precisa chegar para um político e entregar literalmente 30 moedas de prata. A negociação pode assumir outras formas: um cargo, uma emenda, um contrato, uma indicação, uma promessa de apoio, uma influência, um benefício futuro. E aqui existe uma diferença fundamental. Negociar interesses políticos não é automaticamente corrupção. Política envolve negociação o tempo inteiro.
O problema começa quando uma função pública, uma influência ou uma decisão que deveria obedecer ao interesse público passa a ser utilizada para obter uma vantagem indevida. E é justamente por isso que existem crimes como o tráfico de influência, que a legislação brasileira descreve como obter ou solicitar vantagem sobre o pretexto de influenciar ato praticado por funcionário público. Então, imagine a seguinte situação: um político viaja para outro país, ele se reúne com autoridades estrangeiras, e até aqui absolutamente normal. Mas imagine que, em vez de defender os interesses nacionais, ele negocie apoio político, vantagens pessoais ou benefícios particulares em troca de determinada ação. A pergunta não deveria ser: ele é de esquerda ou direita? A pergunta deveria ser: qual foi o interesse que ele estava representando? Porque quando alguém recebe uma vantagem em troca de sua influência, temos um problema que vai muito além da ideologia. E quando a corrupção entra na igreja? Agora eu quero entrar em um assunto mais delicado: a igreja. Porque existe uma contradição que precisa ser discutida. Imagine um líder religioso dizendo: não podemos aceitar a corrupção. Até aí, perfeito. Mas imagine que esse mesmo líder passe a apoiar determinados políticos, porque espera receber benefícios, influências, cargo ou vantagem quando aquele político chegar ao poder. Isso seria aceitável? Não. E aqui novamente precisamos separar duas coisas. Um líder religioso tem direito a ter a sua opinião política, tem direito a apoiar um candidato, tem direito a defender determinadas ideias. O problema é quando existe uma troca indevida. Eu entrego a minha influência, meus fiéis, e você me entrega benefícios. Neste momento, a pergunta deixa de ser sobre religião e passa a ser sobre conflitos de interesse. Agora vem a parte que talvez incomode mais. Porque é muito fácil dizer: político corrupto tem que ir para a cadeia. Difícil é aplicar o mesmo princípio quando o político corrupto é o que a gente apoia. E é fácil compartilhar um escândalo do adversário. E é difícil compartilhar quando o acusado é do nosso lado. É fácil dizer: meu político não falou isso. Quando aparecem os fatos, a gente começa a procurar desculpas. Mas o outro faz pior. Mas ele está sendo perseguido. Mas pelo menos ele defende os nossos valores. Perceba o problema. A corrupção deixa de ser uma questão moral e vira uma questão de torcida. Talvez essa seja uma das formas mais perigosas de corrupção. Não necessariamente porque produz o maior prejuízo financeiro, mas porque destrói o princípio que deveria impedir a corrupção. Se eu condeno alguém por roubar quando ele é do outro lado, mas passo pano quando ele é do meu lado, eu não estou defendendo a honestidade, eu estou defendendo o meu grupo. E isso vale para a esquerda e vale para a direita, vale para o governo e vale para a oposição, vale para a igreja e vale para o partido, vale para qualquer grupo. Porque corrupção não escolhe ideologia. Então, eu quero propor um teste. Imagine que amanhã apareça uma denúncia envolvendo o seu político, o político que você votou. Antes de defender, antes de atacar o adversário, antes de dizer que é perseguição, faça 3 perguntas. A primeira:
Existem fatos que comprovam a acusação? A segunda, eu condenaria a mesma atitude se fosse praticada pelo meu adversário? E a terceira, estou defendendo um princípio ou estou defendendo uma pessoa? E se você conseguir responder essas 3 perguntas honestamente, já está fazendo algo que muita gente não consegue fazer. Talvez a maior lição sobre corrupção não seja que existem políticos corruptos. Isso nós já sabemos. A grande questão é: por que continuamos aceitando a corrupção quando ela beneficia quem nós apoiamos? Judas teve suas 30 moedas de prata. Hoje, as moedas podem ter outra aparência. Podem ser dinheiro, poder, influência, cargo, prestígio, um favor, uma promessa. Mas a pergunta continua sendo a mesma: quanto custa a sua integridade? Eu não quero terminar esse vídeo dizendo que todo político é corrupto, nem que todo líder religioso é corrupto, nem que toda negociação política é corrupção. Isso seria irresponsável da minha parte. O que eu quero defender é algo muito mais simples. O princípio precisa ser maior do que o político. Se é errado quando o adversário faz, tem que continuar sendo errado quando o aliado faz. Se corrupção é corrupção, ela não pode defender cor de bandeira. E agora, eu quero saber de você. Qual é a maior forma de corrupção que existe hoje? O dinheiro, o poder ou a corrupção dos nossos próprios princípios? E se você chegou até este momento do vídeo, escreva nos comentários: as minhas 30 moedas não estão à venda.